Oi, pessoal! Vamos lá? Mais uma vez agora falando um pouquinho sobre a arte grega. Já mais para frente da arte grega, a gente vai começar a falar um pouquinho agora sobre a arquitetura, um pouquinho da escultura, para poder pontuar um pouquinho cada uma delas. Dentro da parte da escultura, mais especificamente, a gente vai ter junto algumas, vamos dizer, períodos, que nesses períodos tinha algumas características mais específicas. Por exemplo, tem o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Nesse período mais arcaico, a gente vai trabalhar aquela parte mais antiga mesmo. A gente até fala no dia a dia, isso aqui está muito arcaico. Quando a gente se refere que algo está arcaico, é porque é algo bem antigo, algo que dentro da nossa linguagem mais moderna, a gente diria que é algo já antiquado, algo já fora de moda, dentro do nosso linguajar de hoje. Então, dentro dessa arte mais arcaica, desse período arcaico, a gente via o progresso dessas esculturas bem claras da maneira como elas eram colocadas diante da visão das pessoas. Por exemplo, as esculturas, elas eram feitas em blocos. Esses blocos, anteriormente, já lá mais para trás no Egito, eles eram blocos mais fechados, aqueles blocos retangulares mesmo. Na Grécia, ele já começou a ganhar um certo movimento a mais, fugindo daquela pressão que tinha lá na lei da frontalidade no Egito e deixando os artistas mais livres para trabalharem. Então, quando foi nesse período arcaico, o bloco começou a se desprender um pouco. O que seria isso? Aquela figura humana, a perna já não estava tudo junto num bloco só. Existia aquela parte que dividia entre uma perna e outra, fazendo peças separadas, não num bloco único. Os braços se desprendiam um pouco do corpo também. Então, esses aí já são um período arcaico que era muito moderno nessa época. Era algo bem mais avançado para esse período. Mais para frente começou a ganhar mais leveza, foi um período que já estava sendo bem mais trabalhado, e aí a gente chegou no período mais clássico, vamos dizer assim, que é aquele período clássico, conhecido como tal diz a palavra, de forma que os blocos que já estavam começando a separar, né, partes, o corpo se desprendeu um pouco, o braço, a perna, eles começaram a ganhar mais movimento. E diante desse movimento começaram a ter esses cruzamentos de troncos. O braço ficava mais para um lado, a perna ia para o lado oposto, se cruzando como se desse um movimento e uma leveza maior e melhor para a obra, para a escultura. Elas eram esculturas grandiosas, se não for de tamanho normal, era pelo menos maior do que a figura humana, porque elas eram grandiosas, sim, eram monumentos realmente grandes para ser vistos assim de baixo, olhando, algo mesmo grandioso. E aí mais para frente, depois de aperfeiçoarem ainda mais, chegamos no período helenístico. Nesse período helenístico, o movimento da obra começou a ficar ainda maior. Começou a ter um movimento de curva, o corpo, o braço que estava cruzando o oposto da perna, começou a ficar mais movimentado ainda, a perna girando, o corpo girando, a perna começou a ter mais movimento, então a técnica foi muito mais aperfeiçoada nesse período. E aí dentro desses períodos da arquitetura e da escultura, teve um avanço muito palpável, né? De você ver e perceber claramente essas mudanças. E aí chegando na parte, fugindo um pouquinho da escultura, chegando mais na parte da arquitetura em si, a gente teve, existem outros, mas basicamente nós temos três ordens que identificam claramente as colunas que são construídas nos templos, que vai identificar cada ordem, que são as ordens dórica, jônica e coríntio. É coríntio mesmo, tá? O nome é assim mesmo.
Às vezes parece que é um time de futebol, mas não é não, viu gente? Sei que os meninos já estão aí pensando no futebol, mas não é não, é coríntio, é essa palavra mesmo. Então, na parte da coluna dórica, o capitel dela, ela formado, o capitel é aquela parte que fica logo acima da coluna. Existe a coluna, acima dela tem aquela parte que vai juntar o entablamento com a coluna, é o que se chama de capitel. Então, esse capitel da ordem dórica, ele era com linhas mais retas, mais rígidas, representava maior uma rigidez, e ele estava mais próximo assim do masculino. Eles davam essa ideia mais de linhas mais rígidas, mais retas, representando mais o lado masculino. A ordem jônica é uma outra que também tinha um capitel que representava ela própria, e esse capitel tinha essas volutas mais arredondadas, que essas volutas e essas curvas já traziam a gente mais para a visão feminina, para a visão das curvas, das linhas em círculos. Então a ideia do feminino e do masculino, a ordem jônica, ela trazia mais essa parte do feminino. Mais para frente tivemos a ordem coríntio. Esse coríntio ele já vai fazer uma junção entre duas coisas e vai trazer o capitel mais rebuscado, um capitel com mais detalhes, maior do que o outro, mais ou menos o dobro do tamanho do outro, com ideia de folhagens e de plantas, os arabescos que lembravam uma decoração mais, vamos dizer assim, de plantas mais naturais, fugia um pouquinho do masculino e do feminino e buscava um outro tipo de visão. Então aí já era um outro tipo de capitel. No livro de vocês tem bem mais detalhado isso, e a gente vai ver isso com mais ênfase, detalhe por detalhe. Então era só para a gente ter mais ou menos uma noção do que seriam esses períodos e essas ordens dentro da Grécia, a arquitetura e da escultura. A gente tinha visto um pouquinho lá atrás sobre a pintura, e aí para fechar a gente tem essas três ordens, que onde vocês baterem um olho em colunas, que é muito comum a gente ver por aí, bater o olho vocês vão dizer, essa aqui é dórica, aquela ali é jônico. Eu quero ver vocês dizendo onde é que vocês vão ver isso por aí, viu? Tem muita arquitetura aqui em João Pessoa que tem, e você bate o olho e identifica. Quero ver vocês identificando para mim. Um abração e nos vemos muito breve. Tchau!